Olá pessoal, nós vamos fazer a nossa segunda videoaula do Word. Nessa segunda videoaula nós vamos mostrar algumas técnicas de inserção e adição de textos dentro do Word. E para isso eu vou usar como referência que essa parte que nós vamos ver aqui, ó, trabalhar com inserção e edição de texto, configuração de fonte, parágrafo, tá? Que é o item 3.2 do nosso projeto em si, aliás, plano de disciplina. Então, para a gente poder trabalhar com isso, né, eu separei aqui um pequeno manualzinho, a gente vai aqui via o Windows Explorer, de cálculo de umidade do solo, para ilustrar como a gente pode fazer esse processo de inserir e editar textos e compor um documento com a formatação específica. Então vamos abrir aqui o nosso referencial, uma apostila de cálculo de umidade do solo da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então veja que é um documento PDF, né? Muitas vezes esse é um documento que a gente quer compor, né? Determinar a nossa própria norma de ensaio de umidade ou fazer um relatório de ensaio de umidade. E aí a gente precisa dessas coisas aqui, ó, sublinhado, centralizado, itálico, inserir uma equação, fazer um parágrafo aqui, ó, inserir o texto, escolher a fonte adequada, né? Destacar uma indexação, por exemplo, aqui você tem método da estufa, aí tem todo explicado, né? Todo itemizado, inserir caixas de texto ou tabelas, né? Inserir figuras, inserir tabelas, né? Isso aqui já são, ó, notas de rodapé, né? Tudo isso a gente vai ver com calma como fazer. Aqui já entra o método 2, o método da frigideira, né? Você aplica o mesmo padrão de formatação que tinha lá no 1, que era esse negrito em caixa alta, tá vendo? E aí segue com o texto, né? Então, o que é que eu vou propor aqui pra gente, né? Se a gente fosse fazer essa norma, ó, são 3 métodos, né? O método SPEED. Como é que eu poderia reescrever essa norma aqui, né? Usando os conteúdos dessa norma, né? E compondo isso dentro do Word, a partir de um arquivo zerado, que é esse aqui, ó. Então assim, hoje a gente não vai fazer tudo o necessário para recompor aquela norma dentro do Word. A gente vai fazer a parte inicial, que é inserir os textos e se preocupar só com as formatações, que é usar basicamente essas informações, esses comandos que estão aqui, a parte de área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, eventualmente também alguma ferramenta de localização, e também vamos ver como mexer no layout de página, depois com calma, e como inserir a equação que está lá na norma, que é o que precisa. Então, vamos lá. O que ele está pedindo aqui, ó? Eu não vou digitar porque vai levar mais tempo, então eu vou só fazer uma cópia aqui, tá? Só que na hora que eu colar lá, ó, eu vou botar aqui, ó, um colar especial, né? Isso aqui, botar texto sem formatação, que é como se eu tivesse digitado, certo? Então eu digitei e agora eu quero que fique parecido com isso aqui, ó. Certo? Então, como é que eu faço? Né? Vamos terminar de digitar, por exemplo, essas figurinhas aqui, como é que eu insiro elas, né? Hoje a gente pode, se der tempo, a gente vê essa parte. Mas vamos lá, eu quero que fique centralizado, todo mundo fique itálico, essa letra parece a Times e não a Arial, e é negrito na primeira, negrito na outra, na última, e no meio não é negrito. Então vamos lá. Primeira coisa, digamos que você vai selecionar aqui todo mundo, né? E aí você vem aqui na opção, ó, centralizar.
Pronto, centralizou. Se por acaso você tivesse assim, ó, Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Tivesse digitado assim, né? E você olha lá na sua norma, sempre vamos fazer o trabalho assim, espelhando, ó, mas aqui está caixa alta. Aí você pode fazer isso, ó. Quem faz isso? Eu não vou aqui, pessoal, passar ferramenta por ferramenta porque não faz muito sentido, né? Eu só expliquei o que os menus fazem. Eu vou mostrar a ferramenta funcional. Você vem aqui, ó, nesse menuzinho fonte, tem aqui, ó, primeira letra maiúscula. Na primeira letra da sentença, ele até mostra como vai ser. Todo mundo minúsculo, todo mundo maiúsculo. Alternância, né? Primeira minúscula, o resto maiúscula. E um texto onde cada palavra tem letra maiúscula. Então a gente quer esse aqui, ó. Todo mundo maiúsculo. Então, se você clicar aqui, estando selecionado, ó, tá vendo? Ó, tudo fica maiúsculo. Do mesmo jeito, se você clicar aqui, ó, e disser, eu quero que isso tudo fique minúsculo, aí fica minúsculo. Só que se você for na sua norma de referência, ó, tá caixa alta, né? Então, isso aqui, na verdade, ó, você seleciona com o botão esquerdo do mouse, você clica e vai arrastando, né, o mouse. E aí você vem aqui no menu fonte, formatação de tamanho de texto, e aí você diz, ó, é tudo maiúsculo. Pronto. A gente já veio no parágrafo, mandou ele centralizar. Agora, se você observar lá na sua referência, tá todo mundo que em itálico. Então, onde é que eu faço o itálico? Todos eles estão em itálico. O itálico é esse aqui, ó. Esse é o negrito, esse é o sublinhado, esse é o que faz o texto taxado, esse é o sobrescrito, né? A fonte que ele está usando é a Calibri, mas olha só, todas as fontes disponíveis. E à medida que você vai passando, ele vai alterando lá no arquivo para você, tá vendo? Só que ele está alterando só uma porque a gente selecionou só uma. Então vamos lá, vamos fazer todo mundo virar itálico. Ok. Você seleciona todo mundo, mais uma vez, ó, clica com o mouse, arrasta para a direita, se clicar de cima para baixo, e vem aqui na opção itálico. Pronto, todo mundo já está itálico. Já está mais parecido, não está? Tá, mas só que aqui eles estão mais juntinhos e aqui eles estão mais separados. Isso aqui é um problema de formatação do espaçamento do parágrafo, que você pode resolver por esse botãozinho aqui, ó, espaçamento de linhas de parágrafo. Tá vendo? Ó, tá 1.15, ó. Você pode ir aumentando, ó, ele vai mostrando o que vai acontecer, ó. Ou você pode diminuir. Tipo, o máximo que ele bota aqui é 1. Mas se você olha para cá e diz assim, mas ainda não tá legal, eu queria que tivesse mais juntinho. Então como é que você faz? Você pode vir aqui, todo estando selecionado, você abre a caixa que faz a formatação do parágrafo como um todo, né? Vou botar aqui do lado para a gente entender. Aqui você formata várias coisas. Primeiro, ó, ele pergunta, o alinhamento é centralizado, ou seja, essa pop down menu faz o que esse botão faz aqui, ó. Esse aqui é o nível do tópico, né? Isso aqui é se você quiser mexer no nível horizontal, ou seja, se quiser como está aqui no teu arquivo padrão, ó, da norma, ó, aqui está no nível 1, aqui é no nível 2, entendeu? É uma espécie de hierarquização. Mas nós não vamos mexer com isso. Para fazer o que a gente quer, a gente só quer reduzir esse espaçamento. Então a gente vem aqui, ó, espaçamento. Você poderia configurar o recuo, que é a distância aqui, ó, que o texto está da borda de impressão. Lembre-se que no Word, ó, essa réguazinha onde está cinza não imprime, onde está branco imprime. E aqui o que eu quero é só o espaçamento. Então, observe que ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou usando 0 pontos de espaçamento de distância para cima e 10 para baixo. Esse 10 é justamente esse espaçamento entre uma linha e outra. Quer ver? Deixa eu botar aqui a metade. Vamos botar 5 para você ver o que, é que vai acontecer. 5. Ficou mais junto? Ficou. Mas já está do jeito que eu quero? Ainda não. Eu quero mais junto ainda. Então você vem aqui de novo na setinha do parágrafo e muda isso aqui. Você pode botar, por exemplo, 2, né? E aí você junta mais. Se você já acha que está legal, deixa assim. Se você quer mais junto ainda, você vem aqui e bota 0. Pronto. Aí vai ficar bem
pertinho, né? Tá parecido? Tá parecido. E aí agora a gente quer que a primeira linha, né, fique em negrito. Então você seleciona ela e bota negrito além de itálico. Veja que os dois estão marcados. Selecionar a última linha que lhe interessa, né, e pode botar negrito. Mas veja que coisa interessante, nós estamos repetindo uma operação, não é? Será que toda vez que eu quiser aplicar negrito tem que fazer essas repetições? Vamos voltar aqui, ó, e vamos dizer que ele nem tivesse itálico. Ele está assim, ó, completamente diferente do de cima. Tem como eu pegar essa formatação que está aqui em cima e só aplicar aqui embaixo? Tem. Existe uma ferramenta que faz isso, essa bem aqui, ó. Pincel de formatação. Ela justamente pega a formatação de um texto que você seleciona e aplica em outro lugar. Então, você pode clicar, ele já vai dizer, ó, o formato é um negrito e um itálico. E aí você pega o pincel, ó, clica no pincel e aí você já muda o cursorzinho, ó. Tá vendo a setinha? Quando você chega perto de um texto, ele diz, olha, tem um pincel ativo. Aí você só faz clicar com o botão esquerdo do mouse e arrasta, como se estivesse selecionando. E segura o botão esquerdo. Quando terminar de selecionar tudo, você solta o botão esquerdo. O que acontece? Todo o texto passa a ter a mesma formatação do ponto de origem. Então observe como é que a coisa funciona. Ele pega a formatação de um local de origem e transfere para outro. Então, se o cursor estiver aqui, ó, em tecnológico, a formatação o que é 11 de tamanho e I de itálico. Se eu aplicar aqui a ferramenta pincel, né, ó, adicionar pincel, ele vai levar isso. Se eu clicar somente em uma palavra, ele vai levar só para a palavra. Deixa o resto. Se eu aplicar o pincel e selecionar com o botão esquerdo do mouse, ele aplica para todo o resto. Certo? Agora, a ferramenta pincel, ela leva essas formatações básicas. Ela não leva, por exemplo, isso aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. Certo? Ela não levou, porque aqui estava minúsculo, continuou aqui maiúsculo. Entendeu? Então, essa é a nossa amiga ferramenta pincel. Então, eu achei, pessoal, que é mais útil a gente ir trabalhando com as ferramentas à medida que a gente vai precisando delas aqui. Certo? Então, a gente já mostrou as ferramentas do parágrafo, da fonte e da área de transferência, tá? Agora, se eu quisesse mudar essa fonte que tá calibre, mas no nosso documento de referência parece o quê? Parece uma Times New Roman. Então você vem aqui, ó, e pode procurar Times New Roman, que já está pronta, ou você pode digitar, ó, Times, que ele já bota na lista para você. E essa lista aqui, ó, é das mais usadas. Entendeu? Ó, fontes mais reusadas. Então, Times, aí todo mundo está com Times. Se você acha agora, por exemplo, que a fonte talvez esteja muito grande, a gente não sabe exatamente como está, você pode diminuir o tamanho, ó, de 10. Você clica aqui, ó, você pode aumentar a fonte, ela vai ficar bem grande, ó, 16. Você pode baixar ela. Digamos que o ideal seja o 10. Pronto. Aí eu pergunto, estamos mais próximo disso aqui? Estamos. Agora vamos digitar essa primeira parte aqui, ao invés de copiar, né? Ele bota aqui, ó, determinação da umidade do solo. Eu vou fazer como se eu não me preocupasse com a formatação. Dou Enter, né? Deixo justificar da esquerda, que é o padrão dele. Então eu vou simplesmente ler, digamos que eu não soubesse copiar do PDF. Ele está dizendo aqui, determinação da umidade do solo. Só vou escrever, determinação da umidade do solo. Veja que está bem diferente do que está lá, né? Tudo bem. Aí na outra linha, dou um Enter. E aí vamos lá. Ele diz o quê? Define-se umidade H de um solo como... Define-se umidade, entre parênteses, H de um solo como... Entendeu? Eu estou só digitando. A razão entre a massa da água MA... razão entre a massa da água MA contida num certo volume de solo, e a massa da parte sólida, MS, e
a massa da parte sólida MS existente nesse mesmo volume. Existente nesse mesmo volume. E aí ele coloca entre parênteses a referência bibliográfica, que foi o autor, né? Que é o Caputo 2017. Aí ele bota Caputo, 2017, né? Para você entender o que é o Caputo 2017, eu vou lá embaixo na referência bibliográfica, ó. Tá aqui, ó. Caputo, Homero Pinto Caputo, tá? É o autor do livro Mecânica dos Solos, um dos livros mais famosos da área de mecânica dos solos, né? Que a nossa referência de trabalho para o Word é transcrever uma norma de cálculo, métodos de cálculo, na verdade, da umidade do solo, feito pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Que é uma coisa que a gente faz no ramo da engenharia rodoviária muito básica, medir a umidade do solo. Muito bem. Agora, o quanto isso aqui está parecido com o que você está vendo aqui? Primeiro, a determinação da umidade do solo não está parecida. Ela é negrita, ela é centralizada, ela é caixa alta e ela é maior. Então, vamos fazer tudo isso. Aí, será que eu posso pegar o pincel daqui e levar para lá? Galera, a gente pode até fazer isso, mas não, isso não vai ajudar no Word. Então, vamos fazer lá no Word, ó. Vamos lá. Determinação da umidade do solo. Primeira providência, centralizo. Segunda providência, sublinhado. Segunda providência, terceira providência, negrito. Quarta providência, todo mundo caixa alta. Então você vem aqui, ó, na ferramenta de caixa alta, ó. Pronto. Aí você pode também aumentar o tamanho da fonte, tipo 12, digitando. Aí agora, se você clicar fora, a gente vai lá e pergunta: tá parecido? O que vocês acham? Ainda não, porque esta fonte não é a mesma, tá? Aqui está sendo usado qual fonte? A Calibri. E você quer qual fonte? Você quer a Times. Aí você, opa, a de cima é Times. Então deixa eu pegar o pincel, né? Que é Times, e aplicar aqui em cima, clicando com o botão de esquerda e selecionando, que ele vai vir e botar Times. Aí você, deu problema. Qual foi o problema? Ele aplicou toda a formatação que estava aqui. E não só o fato de ser Times. Ele pegou Times, ele pegou o sem negrito e ele pegou o sem sublinhado. Então não era bem isso que nós queríamos. Então você pode voltar aqui, né, desfazer o comando, né, e a ferramenta pincel não vai fazer o que você quer. Aqui é mais fácil você vir aqui na fonte e dizer: eu quero que fique Times. Agora sim. Olha aí como ficou parecido. Ficou? Ficou, né? Esse outro texto agora. Primeiro, tem algumas coisas aqui para mudar. Os valores MS, MA e H e a palavra umidade estão em itálico. Então, vamos lá. Umidade e H, seleciona com o botão esquerdo do mouse, clicando e segurando, vai lá e bota para itálico. Seleciona aqui o MA e os parênteses. Um outro jeito de você rapidamente acionar o itálico, para não ter que vir aqui, ó, para o mouse para tu ver, ó. Ele bota lá Ctrl I. Então, se você vier no Ctrl e botar I, ele já vira itálico. Às vezes é mais rápido, entendeu? Ó, só seleciona com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, clicando no botão esquerdo e arrastando e segurando, e Ctrl I. Isso, todas as formatações aqui tem atalhozinhos, ó. Se você quisesse botar um negrito, ó, é Ctrl N. Se quisesse botar um sublinhado, ó, Ctrl S. Quer ver? Vamos testar aqui no MS, ó. Ctrl N, Ctrl S. Olha aí, ficou negrito e sublinhado. Mas eu não quero isso. Então como é que eu tiro isso? Simples. Do jeito que está aqui, ó, você vai lá, Ctrl S ele tira, Ctrl N ele tira. Então o Ctrl serve para ativar e desativar. Ou o botãozinho aqui, ó. Mesma coisa de vir aqui, ó, negrito, é Ctrl N. Ok? O Caputo, a gente quer que fique todo caixa alta, né? Olha lá. Então, se você ver aqui, a palavra Caputo está em caixa alta. Então, você vai vir aqui, ó, seleciona Caputo, botão esquerdo do mouse, né? Se clica, segura e arrasta. E vem aqui na ferramenta de maiúsculo.
Tá vendo? Aí você olha para cá e diz assim, poxa, não está muito parecido, né? Primeiro que tem uma tabulaçãozinha aqui, ó, uma distância para cá, e o caputo está dentro da mesma linha. Então, vamos tentar fazer isso. Lembre-se que a letra aqui está em calibre, né? Olha só a fonte. E você quer que fique em times. Então, primeira coisa, seleciona tudo e muda para times. Aí agora você dá o espaçamentozinho aqui. Esse espaçamento você pode clicar com o botão Tab do seu teclado e ele já faz automático para você. Observe o que aconteceu lá em cima, ó. Ele criou essa marcador de tabulação, certo? Que antes ele estava aqui, ó. Você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ele, vem essa linha pontilhada e traz de volta, né? Então esse cara aqui é um marcador de tabulação. Tá vendo? Aliás, marcador do recuo, né? Recuo no começo do parágrafo e recuo no final do parágrafo. E o botãozinho de baixo é recuo total, ó. Se eu puxar aqui, ó, leva tudo. Tá vendo? Todo o parágrafo. Se eu puxar só aqui, ó, leva só o começo do parágrafo. Se eu puxar esse aqui, ó, leva o final do parágrafo, né? Final não, as outras linhas do parágrafo, aliás, entenderam? Então, o que está na nossa norma lá é uma tabulaçãozinha padrão, tá? Então você vem aqui, ó, pode vir no Tab, ou você pode manualmente dizer, ó, eu quero 1 centímetro, por exemplo, né? E aqui desse lado, você também pode aumentar, ó, tem o mesmo marcador de recuo, ó. Tá vendo? Você pode aumentar ou diminuir ele. Esses recuos, pessoal, eles aparecem aqui na ferramenta parágrafo, ó. Tá vendo que ele está mexendo aqui, ó? Recuo à direita 1,5, que é exatamente esse recuo aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Tá? Não entenda como recuo essa área cinza não impressa, tá? O recuo é essa área branca aqui da régua não impressa. Então, quer ver? Eu posso mudar isso aqui, ó, e zerar. Quando eu zerar, ó, ele vai levar o meu recuo para cá, ó. Olha só. Tá vendo? Acabou o recuo deste parágrafo. Eu posso fazer isso parágrafo a parágrafo, né? Mas se você observar, ainda não está com o caputo, né? Talvez porque as margens sejam menores, tá? Isso aí já é uma coisa extra o que a gente está conversando aqui. Mas a gente pode fazer isso, tá? Não é uma inserção, mas é uma edição de conteúdo. Ou seja, você pode editar os limites dessa parte que pode ser impressa. Tem dois jeitos de fazer isso. Um é você vir aqui em layout de página, vem aqui em margens e já pega o padrão automático. Por exemplo, formatação estreita, com 1,25 de espaçamento em todas as direções. Aliás, 1,27. Então, se você clicar nela, o que ele vai fazer? Ó, ele vai dar uma distância de 1,27 para a esquerda, 1,27 para a direita, 1,27 para cima e 1,27 na folha para baixo. Isso pode ser muito pouco, tá bom? Muitas vezes isso é pouco, porque às vezes você tem que encadernar, tem que anotar. Então as margens estreitas não são muito usadas. O normal é você usar algo mais moderado ou você definir por padrão as suas próprias margens, por exemplo, margens personalizadas. Aí você pega e diz aqui, ó, a margem superior, uma coisa muito comum é isso, ó. O pessoal usa 2,5 na superior, 2,5 centímetro na inferior, 2,5 centímetro à direita e 3 centímetros à esquerda. Então vai ser 3 centímetros de margem à esquerda, 2,5 à direita, 2,5 na superior e 2,5 lá embaixo na inferior. E aí você dá um ok. Mas aí nós voltamos para aquele nosso problema, que é o padrão. Então, você pode mudar aqui manualmente, ó, até achar o tamanho que você quer. E aí, mas quanto será que ficou? Você vai de novo em imagens, personalizado, que ele gravou. Você mudou, ó, o que era 2,5 para a direita ficou 2.
Então você pode, por exemplo, adotar, né, 2 para margem, 2,5 para a margem superior, 2,5 para a inferior, 2 para a direita e 2,5 para a esquerda. Né? O que é esse 2,5? É essa distância aqui, ó, que hoje está 1, 2, 3. Ela vai cair para 2,5. E essa aqui está 2 centímetros, ó, na régua. Vamos estudar o que? Tá vendo? Agora ficou, ó, 2,5. E o nome Caputo ficou bem encaixadinho, certo? Então, com isso a gente deu uma mexida boa no nosso documento. Lembrando que é importante a gente fazer o quê? A gente ir salvando, vem no menu arquivo, né? Vem aqui no salvar. Se for a primeira vez, ele vai apontar um lugar para você salvar. Então nós vamos botar aqui métodos de cálculo, umidade, solo na Universidade Estadual de Santa Catarina, que é o nosso modelinho, tá? Então eu vou escolher um lugar aqui para salvar ele, e no caso de vocês pode ser uma pasta da disciplina, que aqui, no meu caso, essa pasta da disciplina está aqui, seguindo todo esse caminhamento. Então, pronto, agora o meu documento está salvo, não perco o que eu fiz. E aí, veja, nós trabalhamos um pouco aqui das ferramentas da área de transferência, que foi o pincel, mas tem aqui a colar e copiar. Falamos do copiar especial, depois falaremos com calma dele. Falamos da fonte, né? Dessa turma aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado, né? Taxado, fonte, tamanho da fonte, né? Escrever em caixa alta ou caixa baixa. E essas outras aqui, o que é que elas fazem? Nós podemos passar por elas, ó. Por exemplo, se você quisesse mudar a cor dessa fonte, você pode vir aqui, ó, e botar a cor vermelha. Tá vendo? Pronto, ficou vermelha. E você pode botar um preenchimento de fundo. Você pode botar um preenchimento de fundo amarelo. Tá vendo? Como se fosse um marca-texto. Então são funções adicionais que você pode colocar aqui, ó. Você pode botar também, trocar tudo isso por uma letra estilizada, por exemplo. Uma letra com fundo, ó. Tá vendo? São estilos. Pode mexer em reflexos, sombras, brilho da letra, né? Que individualmente, ou escolher um desses que já está pronto. Rapaz, eu gostei desse cara bem aqui, ó. Por exemplo. Ele vai ficar assim, ó. Mas vamos combinar que não parece com o que nós queremos, né? Então aqui você, como é que eu faço para voltar? Você pode voltar aqui, ou você pode ir no Ctrl Z, né? Que ele faz a mesma coisa, tantas vezes quanto forem necessárias, certo? E se eu quisesse, por exemplo, mexer só no tamanho aqui, ó, eu quero diminuir ou diminuir um pouco aqui essas duas coisas, um pouco mais. Esse aqui diminui, ó, reduzir fonte, ó. Tá vendo? Tava 10, ficou 9. Olha pro lado aqui, ó, tava 9, né? Isso aqui, ó, volta para 10, ó. Tá vendo? Então são atalhozinhos que ajudam a gente. Assim como esses aqui, ó, são atalhos de indexação, que depois a gente vai ver com calma, né? A gente já viu aqui no parágrafo, né, que a gente pode acessar todas as propriedades do parágrafo aqui na setinha, ó. Espaçamento, recuo, quebras de linha, isso aqui é outra coisa que a gente vai falar com calma depois para vocês, né? Assim como a setinha acessa, ó, todas as propriedades de fonte. Olha aí, ó. Tá vendo? Taxado, negrito, itálico, tamanho da fonte, letra, né? E já vai mostrando aqui um preview de como vai ficar. Tá vendo? Os efeitos, ó, sobrescrito, né? Então, você pode acessar com essa setinha tudo que está aqui nos botões, em todos os submenus, certo? Aí se você ficar curioso assim, mas o que significa esses estilos aqui, ó? Estilo é um padrão de formatação já pronto pelo Word. Ele é muito útil quando você vai criar índices, tipo aqui, ó, título 1, título 2, título 3. Tá vendo que eu estou passando o mouse, ele está mudando a cara do que está escrito lá embaixo? Então, isso aqui vai ser útil quando eu quiser criar índices. Veja que estilos aqui, ó, tem um monte deles. Tá vendo? Então, índice seria o quê? Seria isso aqui, ó. O índice 1, método da estufa. Aí você lembra que tem o 2, que é o método da
frigideira, e tem o 3, que é o método do speed. Isso é um índice de nível 1. Tá? Então a gente poderia criar um título com esse índice, aliás, um título não, um estilo com esse índice e aplicar, e depois criar um índice automático. Pra você não ter que criar índices manualmente. Isso não faz sentido. Nós vamos ter uma aula só para isso. Por enquanto, nós vamos combinar o seguinte, que isso aqui só serve para você mudar a cara do teu texto. Ó. Ele estava assim, que é o normal. Aliás, ele estava assim, que é o padrão dele, né? E aí, se você... Vamos pegar aqui a primeira linha, ó. Aplicar qualquer estilo desse, ele muda a cara dele, ó. Isso aqui já é um estilo que ele usa a... Se você aplicar, ó, ele vai botar aqui, ó. Usa calibre, ela é 11 e ela é espaçada à esquerda. Ctrl Z, você volta. Lembre do Ctrl Z, para não ter que fazer toda a formatação de novo. Então, quando você seleciona alguém e clica aqui, ó, ele aplica todo o estilo. Ó. Pronto, pré-fabricado. Isso aqui, ó, é a Cambria 14 negrito à esquerda. Ctrl Z para desfazer. Certo? E aí, pessoal, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui em aberto como é a melhor forma da gente fazer essa fórmula aqui. Eu vou fazer primeiro do jeito que não é o melhor. Tá vendo aqui, ó? Né? E aí eu vou deixar pra gente pensar como é que eu faço isso aqui parecido com isso, ó? Porque o jeito que eu faria seria o mais simples, né? Vamos lá. Como é a fórmula que eu quero que ela apareça? Primeiro, eu quero que ela fique centralizada. Segundo, a fórmula é assim: H entre parênteses, sinal de percentual, e depois o igual. Aí eu ia botar aqui H entre parênteses, percentual e o igual. O H é minúsculo, então apaga com o backspace. Aí eu ia dizer o que mais aqui? MA sobre MS vezes 100. Então eu podia botar, por exemplo, assim, ó, MA dividido por MS, né? Isso tudo multiplicado por 100. Mas não está muito parecido, né, pessoal? Mas então vou botar aqui um itálico para ficar mais parecido ainda. E aí, galera, tá parecido? Não tá, né? Ainda não tá legal. Por que não tá legal? Porque a inserção de equações, né, e edição de objetos que são equações, ela não é feita via teclado normal, pessoal. Tá? Ela é feita via equation. Tá? Que eu vou mostrar para vocês onde é que está o equation. O Word tem o equation aqui no inserir. Tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó, equation. Então, se você der um enter aqui, eu vou fazer para você comparar. E depois nós vamos entrar em detalhe. Ó. Clicou aqui no equation, vai mudar os botões para você. Ó. Ele cria uma aba chamada design, onde nela você vai ter todos os símbolos das equações possíveis da matemática. Então, você só chega e digita. Agora sim você pode digitar. Ó. H, abre parênteses, sinal de porcento, fecha parênteses, igual. Aí você, eu preciso de uma fração, não é isso? Não é uma fração? Aí tá aqui, ó, frações, ó. Aí tem fração assim, ó, de lado, exatamente de lado. A gente quer essa aqui, uma em cima e outra embaixo. Aí tá vendo que ele cria um em cima e embaixo? Aí você, opa, eu vou botar agora aqui MA, né? Aí se você, mas será que não vai ficar, né, MA não, em vez de ser MA? Ó, o dele tá MA, né? Isso aqui você podia refinar. Como é que você refina isso aqui, ó? Ao invés de você digitar o MA, você vem aqui e escolhe uma opção de subscrito ou sobrescrito, que é essa aqui, ó. Dentro dessa caixinha que já tá, eu quero um subscrito. Aí ele troca a caixa por um subscrito. Aí você diz, ó, massa, aí na lateral, A. Aqui embaixo do mesmo jeito, ó, é só um texto normal. Aí você, não quero um texto normal, eu quero um subscrito. Aí você vem aqui com o tecladozinho e bota massa M de solo, né? Aí desloca para a direita no teu teclado, a setinha, até sair da fração, bota o sinal de multiplicação e aí bota o 100. E aí clica fora do equation. Pronto, aí ele volta para a tua tela final, da tela inicial, né? Se você quiser editar isso aqui, ó, é só dar 2 cliques e ele abre o design com o equation de novo, certo? Digamos que você
queria tirar aqui esse multiplicar e queria inserir um ponto. Então você procura aqui aquilo que se encaixaria como um ponto, ó. Pronto, né? Que é o que eles estão usando, né? Ó, ponto. E aí clica fora. Então veja que essa primeira forma aqui é digitando via teclado, né? Que não é a que não nos interessa, né? Ó, quando eu clico nela não abre o equation. Essa de baixo não, abre o nosso amigo equation, tá? Por ele você pode fazer fórmulas de integrais, fórmula de raízes, fórmula de somatórios, parênteses, colchetes, tá? Fórmulas de limites, todos logaritmos, pode escrever matrizes, você pode trabalhar com, a gente já viu, subscrito e sobrescrito, e várias variantes de frações e símbolos, tá vendo? Então essa é a vantagem de inserir a equação nele. Eu vou aproveitar esse de cima aqui para apresentar a ferramenta que a gente não falou, o sobrescrito. Ó. Se você quisesse que o A ficasse pequenininho, né? Ou que ele ficasse para cima, ó, sobrescrito. Tá vendo? Embaixo ou em cima. Mas ainda assim não ficaria com a cara do que nós esperamos, né? Embora a ferramenta esteja disponível. Então aqui, ó, isso aqui não nos interessa, vamos apagar. E agora sim, vamos salvar, porque agora estamos mais parecido com o que nos propomos a fazer, tirando as figurinhas aqui, que depois a gente vai aprender a inseri-las. Então, era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Nós mostramos na página inicial as ferramentas principais que fazem a cópia de formatação, a colagem de objetos, aqui é dita as fontes, como negrito, itálico, sublinhado, o tipo de fonte, caixa alta, caixa baixa, o parágrafo, o alinhamento, né? A parte de preenchimento, que é nada mais do que isso aqui, eu esqueci de falar para vocês, mas se você selecionar um parágrafo, né? Do mesmo jeito que você selecionou aqui, ó, e botou um preenchimento, você pode botar um preenchimento do parágrafo também, ó. Tá vendo? Só que aí pega todo o parágrafo, ó. Não pega só o texto, né? Mas o Ctrl Z, lembra o Ctrl Z para voltar? Então aqui é um preenchimento de parágrafo, pode botar até um emolduramento no seu parágrafo, tá vendo? Todas as bordas, ele vira uma caixa, como se fosse uma tabela, mas ele continua sendo um parágrafo. Aqui, ó, ele é uma caixa com um preenchimento, mas isso não é uma tabela, é um parágrafo. Então, Ctrl Z. Às vezes isso é útil, certo? Vimos os estilos, que são, né, modos pré-fabricados de formatação, tá? Para você usar isso, que vão ser usados para criar nossos índices automáticos. E eu aproveitei para mostrar para vocês também o equation, que é uma forma de você inserir equações matemáticas dentro do teu documento Word, ok? Então é isso, pessoal. Agora sigam para os exercícios e obrigado pela atenção.